Paz de Cristo, paz de Deus, paz do Senhor, Shalom, como você queira ser cumprimentado. Como você cumprimenta e é cumprimentado em tua comunidade. Vamos iniciar o Palavras de Deus, nossas aulas de teologia. E vamos iniciar definindo a palavra teologia. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Eu desde já agradeço todos vocês que estão assistindo, que irão participar dessas aulas. Vamos definir a palavra teologia. Não é uma palavra nova, não. É uma palavra muito antiga. Vem lá da Grécia, do tempo dos filósofos gregos. Eles a utilizavam para falar sobre Deus em seus discursos, em suas palestras, em seus ensinamentos sobre a divindade. Porém, ela vai ganhar um sentido todo especial. E eu posso dizer até que ela vai realmente ganhar vida a partir do surgimento da Igreja cristã. A partir do surgimento da Igreja. E nós vamos ver. Vamos lá, vamos definir esta palavra. Primeiramente, quero mostrar ela na sua língua, no seu idioma original, no grego, é claro. Assim que se escreve. Ela é resultado da junção de duas palavras. A primeira palavra, eu digo, e tenho certeza em dizer, é a mais bendita de todas as palavras que existem, dos nomes que existem. Theos, que é Deus no grego. E a segunda palavra, logos. Logos. E ainda vou apresentar logos no plural, que é logia. Esta palavra significa verbo, palavra no grego. Pois bem, para explicar o significado de teologia dentro da própria teologia, é necessário recorrermos à Bíblia. E mais precisamente ao original grego do Novo Testamento. Vamos ver o Evangelho de João. No início do Evangelho, a expressão grega é assim: en arche en ho logos. No princípio era o verbo, era o logos. Depois João diz: kai theos en ho logos. E o verbo era Deus. Mas quem é esse verbo? Vamos descobrir com mais nitidez e sem medo nenhum de errar ao afirmar que é Jesus, quando continuamos lendo o texto do Evangelho no seu primeiro capítulo. Lá nós vamos encontrar a expressão que diz: kai ho logos sarkis egênito, kai eskenos en remin. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é este verbo que se fez carne? Quem é esta pessoa que se fez carne, que estava no princípio com Deus? Jesus, Jesus Cristo. Então vejam, a palavra teologia une a palavra do Pai, Theos, e a palavra do Filho, que é a palavra eterna, a palavra definitiva, Logos, que é Jesus Cristo. Logo eu disse que a expressão teológica está com a igreja. A palavra está com a igreja. O Logos de Deus, buscado, anelado pelos filósofos da Grécia Antiga, está com os cristãos. Toda teologia que não expressa o Filho, que não expressa Jesus Cristo, é diálogo vão. E nós não queremos
que as nossas expressões se tornem assim. Vamos. Portanto, o ponto principal do nosso discurso é o Filho de Deus, aquele que nos amou primeiro e por nós se fez carne, se fez homem, morreu e ressuscitou para a nossa justificação, perdão e vida. Então, quando se fala em teologia, não podemos desassociar Jesus Cristo. Ele é o centro. Eu vou mostrar para vocês as duas Bíblias, a Bíblia hebraica e a grega. A Bíblia hebraica, que é o original do Antigo Testamento. Vou abrir aqui e mostrar uma página. Vocês vão perceber que existem os nomes circulados. São os nomes de Deus que eu encontrei nestas páginas e circulei. Esta é a Bíblia hebraica. Então, toda vez que nós precisamos de conferir algum nome, nós vamos à fonte original, ao hebraico e ao grego. Aqui está o Novo Testamento grego. É o interlinear grego-português. Nós temos a primeira linha no grego e depois uma rápida tradução para o português embaixo em tinta azul, em azul. Pois bem, são os idiomas originais do Antigo e do Novo Testamento. Agora nós queremos falar sobre os nomes de Deus. Primeiro, nestes dois idiomas, no hebraico, no grego, e depois como eles ficam em nosso idioma, no nosso amado idioma português. Aqui nós temos na primeira coluna, no hebraico. Na segunda nós temos no grego e na terceira em português. Aqui nós temos o nome de Deus, aqui nós temos o nome de Jesus, Jesus Cristo, e por último, Espírito Santo. Deus, como seria no hebraico, no original? Aqui está. O hebraico se lê da direita para a esquerda. A pronúncia Elohim, Elohim, foi traduzido para o grego mais ou menos uns 200 anos antes de Cristo, quando se deu a primeira tradução do hebraico para o grego, a famosa Septuaginta, que é a tradução dos 70, que nós vamos estudar. É uma história linda, uma história muito bonita, a forma como surgiu a ideia de traduzir todo o Antigo Testamento hebraico para o grego. Nessa tradução, o nome Elohim passou para Theos. Theos. Depois, no latim, quase não tem diferença do português. Para o português, veio para Deus. No primeiro capítulo de Gênesis, Elohim aparece 30 vezes. 30 vezes. No capítulo 2, versículo 4, é acrescido deste nome aqui. Jeová ou Yahvé, como queiram entender. Jeová, Javé. É um termo que vai predominar em todo o Antigo Testamento. Jeová, Elohim. Javé, Elohim. Como foi a tradução de Jeová ou Javé para o grego? Foi traduzido para Kyrios. Kyrios.
que é Senhor no nosso idioma. Então, toda vez que você lê o Antigo Testamento e lê Senhor Deus, vem daqui, Jeová Elohim ou Kyrios Theos. Esses são os nomes de Deus, sem falar dos outros nomes que aparecem no decorrer das páginas do Antigo Testamento, que são expressões da pessoa, do poder e dos feitos de Deus, como outros nomes, por exemplo, El Shaddai e tantos outros. Os nomes de Jesus Cristo. Primeiro, Jesus. Como é Jesus no hebraico? Yeshua. Yeshua. Aí nós temos que considerar uma coisa. Existem pessoas que estudam o hebraico e então dizem assim: o nome de Jesus está errado, vocês estão produzindo o nome de Jesus no grego, que foi feita uma tradução e adulterada, porque o nome de Jesus então vem do paganismo grego e assim sucessivamente. Mas é que essas pessoas estudam o hebraico e não consideram as transliterações, as traduções, as línguas, os idiomas para os quais ele foi passado. Temos que considerar isso. Então, Jesus, Yeshua, agora ele vai para o grego. Para o grego, ele foi transliterado e não traduzido, porque é um nome próprio. Ele ficou Jesus. Jesus. E para o português, Jesus. Depois nós temos outro título de Jesus, que é Mashiach, Messias, que está aqui. Mashiach, a palavra equivalente no grego, que significa ungido, pessoa ungida, é Christos, Cristo. E depois, o Espírito Santo. No hebraico, Ruach Kadosh. No grego, Pneuma Hagion, Espírito Santo. Agora, nós vamos apagar aqui o nome Jesus. E vamos fazer uma transliteração do hebraico. Yeshua. Primeira coisa, a letra Yod tem que ter uma letra no grego que corresponda. Então nós temos o I. A segunda letra é uma vogal, esses dois pontinhos que correspondem a E. Nós precisamos no grego uma letra que corresponda. É esta aqui. Este E aqui. Então temos IE. Aí, Shua. Nós precisamos do CH, que é o Shin no hebraico. No português nós não temos. No grego nós não temos. E aí, como fica? Temos que aproximar, temos que pegar uma letra que fique mais próximo, que é o S. Aí nós precisamos da vogal U. Não existe no grego. Aí precisa-se pegar o Y, que tem essa forma de U, mas não tem som de U, só em pequenas exceções, e colocar o ômicron na frente para dar o som de U. Y vira U. E a última letra é o A. Porém, nós não podemos colocar o A, porque a terminação dos nomes masculinos no grego não pode ser com A, tem que ser com S, tem que ser esse S estilizado aqui. Então veja, na transliteração, Yeshua foi transliterado para Jesus. Foi o melhor possível, ou é o melhor possível que se possa ter. Aí está Jesus. A forma hebraica, grega, sua transliteração. Para finalizar, eu quero dizer que a primeira matéria que nós vamos
estudar propriamente dito é bibliologia. É um estudo sobre a Bíblia. Não é um estudo da Bíblia, mas é sobre a Bíblia. Primeira coisa que nós vamos ter que decorar são os livros da Bíblia. Então você pega a sua Bíblia e vai decorando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, e assim sucessivamente, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, e assim vai. Decorar. Porque bibliologia é justamente isso. É o conhecimento da Bíblia. Como quem quer explorar uma região. Então ele sobe alto. E lá do alto ele tem uma visão bem horizontal, bem ampla daquela região para explorar. A matéria bibliologia vai trabalhar com isso. Inclusive uma pormenorização das traduções, os autores, as datas e assim sucessivamente. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar sobre estas coisas. Quero, neste momento, agradecer a sua atenção e finalizar com uma oração. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, porque só o Senhor é o dominador, o dominador de todas as coisas. Pedimos a tua graça sobre a vida de cada um que está assistindo este vídeo. Pedimos o teu poder e a tua misericórdia. Pedimos a sabedoria do Espírito Santo. Pedimos a direção na vida de cada um de nós. Pedimos a proteção. E sabemos que tudo o que falamos aqui, tudo o que expomos, vem da parte do Senhor, está alicerçada na tua verdade. Que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo, a cada um de nós. E até a próxima aula, na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.